Olá, meu nome é Carlos Pereira, eu atualmente estou na Secretaria de Educação, atuando no Núcleo de Educação das Relações Étnico-Raciais, e eu sou também conselheiro do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Bom, e também sou professor aqui da Rede Municipal de São Leopoldo. Eu venho aqui falar um pouquinho sobre algumas ações que nós realizamos e que eu acho que pode ser interessante para a aplicação de algumas ideias em sala de aula. Eu vou falar primeiro sobre uma live que nós realizamos, e essa live ela está na página do Face da Secretaria Municipal de Educação sob o título Eu Não Consigo Respirar, o Racismo Está no Ar. Então, nessa ocasião, estivemos eu, a colega Rose, da Secretaria Municipal de Educação também, que atua com as escolas conveniadas, a professora Deide Ricardo, que é professora da Escola de Aplicação da URGS, e a Indiara, que também é professora aqui da rede e que participa do Conselho Municipal de Educação. Nessa live, nós discutimos um pouco sobre a questão do racismo e dessas ocorrências que têm acontecido ao redor do mundo, como o caso do George Floyd, como o caso do menino João Pedro e como o caso do menino Miguel. E nessa live, eu vou dar apenas uma pincelada da live aqui, e aí convido a todas e todos que acharem esse assunto importante, relevante e sim, muito, muito necessário de ser debatido, que visite a página do Face da Secretaria Municipal de Educação e dê uma olhadinha lá na live. Eu não consigo respirar, o racismo está no ar. Esse é o título da live. E ali nessa live nós podemos tratar de questões de muita, muita importância para os nossos dias atuais. Dentre elas, uma que eu cito aqui é a questão do racismo estrutural. O racismo estrutural é aquele racismo que ele independe da minha vontade e independe da tua. É aquele racismo que ele está impregnado na sociedade. E eu diria até mais do que impregnado na sociedade. É aquele racismo que é a base, que se torna a base da sociedade. Eu sempre digo que quando nós temos problemas em uma casa, esse problema é nas paredes, esse problema é no telhado, a gente derruba aquela parede, faz novamente, a gente troca o telhado. Agora, quando o problema é nas estruturas daquela casa, é muito mais complexo, porque para que isso se resolva, eu preciso derrubar toda aquela casa e construir essa casa novamente. O racismo é uma coisa que estrutura a nossa sociedade desde o período da escravidão, onde nós tínhamos uma sociedade, no qual nós tínhamos uma sociedade que era, que se fortalecia e que estava totalmente estruturado em cima de uma mão de obra negra. Essa questão da escravidão, ela ficou para trás, muito embora quando houve então a princesa Isabel assinou a lei ali que libertava os escravos do racismo, apenas, nós podemos dizer que apenas os negros passaram de um tipo de escravidão para outro tipo de escravidão, porque foram largados à sua própria sorte, sem políticas públicas, numa sociedade extremamente racista e numa sociedade que ainda culpava os negros e sequer consideravam eles como seres humanos. E isso traz reflexos até os dias atuais. Falamos também um pouco naquela live sobre a questão da culpa branca, discutimos esses assuntos que são tão caros a nós negros e tão caros a nós sociedade, porque eu costumo falar que o racismo ele não é ruim apenas para os negros. O racismo é um câncer que corrói toda uma sociedade. Ele está presente nos índices de violência, ele está presente nos índices de mortalidade, enfim, o racismo é ruim para todos. E nessa live nós tratamos um pouco sobre isso. E em alguns dados também, falamos um pouquinho sobre alguns dados. Por exemplo, quando nós pegamos 1% da população mais rica do nosso país e percebemos que esse 1% é composto de 90% de pessoas brancas, e quando nós vamos para outra extremidade e pegamos os 10% das pessoas mais pobres no nosso país e percebemos que esses 10% é composto de 75% de pessoas negras, nós percebemos uma desigualdade muito, muito grande presente no nosso país. Evidentemente, reflexo ainda de mais de 350 anos de escravidão. Então, esses assuntos
assim como outros, eles são abordados ali nessa live. Convido todos a assistirem a essa live. Vou falar um pouco também sobre um projeto que nós temos na Secretaria de Educação, não só do Núcleo de Educação das Relações Étnico-Raciais, mas com uma parceria muito bacana, muito grande, do Núcleo de Educação Audiovisual, que é o projeto denominado Leituras Negras. Esse também é possível de ser conferido na página do Face da Secretaria Municipal de Educação. E no que consiste esse projeto? Esse projeto trata-se de um projeto que tem por objetivo dar visibilidade para autores negros e assim também como oferecer às escolas a possibilidade de uma literatura que pode ser acessada e sim pode servir como base para muitas e muitas discussões na sala de aula. Então, com esse projeto nós pegamos autores negros, né? Uma bibliografia produzida por autores negros, e essa bibliografia não se limita apenas a livros, mas às vezes a um poema, às vezes a letra de uma música. E então nós convidamos uma pessoa, na sua maioria pessoas negras, nós damos preferência, não é que apenas essas pessoas participam do projeto, mas nós buscamos que a maior parte das pessoas que participem desse projeto sejam negros, né, sejam negras e sejam mulheres. Então, mulheres negras, essas é que a gente busca que estejam mais presentes dentro desse projeto, pela questão de que são mulheres que passam por situações de preconceito, por ter em cima do seu estereótipo o preconceito por ser mulher e o preconceito por ser negra. E eu costumo dizer que esses preconceitos eles vão se acumulando. Tanto que nós falamos muito sobre a questão do feminismo negro, porque ele traz especificidades que é diferente de outro feminismo, né? Muito, por exemplo, é muito comum nós falarmos numa visão feminista de que a mulher ela não quer ser considerada como sexo frágil, como aquela que precisa de um homem que a defenda, como aquela que precisa de um homem que a cuide, né? Que como se ela não tivesse capacidade por si mesma. Só que quando nós pensamos em mulheres negras, essa nunca foi a realidade da mulher negra. A mulher negra foi escrava, a mulher negra sempre trabalhou e trabalhou muito. A mulher negra sempre teve no seu estereótipo a questão de muitas vezes precisar sustentar a família. Então, quando nós falamos de uma mulher que busca não ser vista como sexo frágil, isso não se aplica à mulher negra. A mulher negra já tem mais a questão de ser vista como objeto sexual, como apenas um objeto. Então, são especificidades diferentes. Então, dentro dessa linha de raciocínio, nós buscamos que a maioria das leitoras desse projeto Leituras Negras sejam mulheres negras. Mas outras pessoas participam também. E que pessoas? Pessoas que tenham algum envolvimento com essa causa, com essa militância, que de alguma maneira contribui com essa questão de antirracista, que é isso que nós precisamos ser. E é isso que nós trabalhamos um pouco ali na live, e é isso que também nós batemos sempre nessa tecla. Precisamos não apenas não ser racista, precisamos ser antirracistas. Então, temos vários vídeos produzidos nesse projeto Leituras Negras ali na página da Secretaria, em que uma pessoa envolvida com esse tipo de militância, uma pessoa faz a leitura de um poema, de um trecho de um livro, de uma música, enfim, de uma poesia, e ali nós gravamos esse vídeo e colocamos na página da SMED. Quando eu coloco esses vídeos na página da SMED, eu acredito que duas coisas podem ser feitas pelas escolas e pelos professores. Primeiro é acessar esses vídeos por uma questão de conhecimento, né? Para, enfim, beber um pouco desse conhecimento que está sendo compartilhado ali através daquela leitura. Segunda questão, a possibilidade de ter acesso a uma literatura que é fácil ou relativamente fácil de se adquirir para trabalhar nas escolas, para trabalhar em sala de aula. E terceiro, nós temos ali a possibilidade de conhecer pessoas que são parceiras na luta contra o racismo. Então, cada leitor ali, cada pessoa que está lendo um livro, enfim, uma obra,
que não necessariamente é o autor da obra. Temos casos em que o próprio autor está lendo a sua obra, mas temos casos de pessoas que simplesmente escolheram uma obra de um autor negro, de uma autora negra, e está ali realizando a leitura. Essa pessoa pode ser, talvez, né, um convidado para ir na minha escola, para fazer uma fala com os meus alunos, para desenvolver junto comigo um projeto. Então, acreditamos que esse projeto ele tem uma relevância muito bacana e está ali, tudo na página da Secretaria de Educação. Você está convidada e convidado a acessar, a assistir os vídeos, a assistir a live e enfim, ser parceiro conosco aqui da Secretaria de Educação nessa proposta de uma sociedade antirracista. Deixo aqui também a dica de alguns livros que eu considero muito, muito bacana para que nós possamos ter um pouco mais de ferramentas na luta contra o racismo. Um deles é Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon. É um livro, Frantz Fanon, um livro extremamente relevante, escrito há muitos anos, mas que ainda continua muito, muito atual. Deixo aqui O Quarto de Despejo e Olhos d'Água. São 3 livros assim que eu acho que vale a pena que nós venhamos a conferir. Um grande abraço a todas e todos. Passando, eu me adaptando, aprendendo novas gírias, me malandreando, observando a evolução radical de meus irmãos. Percebi o direito que temos como cidadãos de dar importância à situação, protestando para que achemos uma solução.